Francisco de Assis. Miramês. Capítulo 18. A comunidade franciscana. Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace. Signore mio, Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Frei Egídio levantou a mão com suavidade e falou pausadamente. Pai Francisco, em que posição devemos ficar quando a nossa família não compreende a nossa missão fora do lar? Francisco, naquela serenidade de sempre, concatenando ideias e buscando no coração as frases mais simples possíveis, respondeu com brandura. Frei Egídio, temos para com a família um dever maior. Sendo ela o próximo mais próximo, juntos a ela podemos escutar e sermos ouvidos. A família nos deu a possibilidade de ficarmos visíveis no mundo, no qual devemos fazer e cumprir, acima de tudo, a vontade de Deus. Aqueles que ainda têm a responsabilidade de família poderão encontrar no seio dela um vasto campo de trabalho e realizações. A pregação do Evangelho dentro de casa quase não carece dos recursos da palavra, pois nela funciona, com mais proveito, o exemplo. O que dirige um lar recebe ajuda dos que convivem com ele, quando estes lhe apontam as falhas que não teve oportunidade de corrigir. Se já granjeou a humildade, o lar será para ele a melhor escola, onde o aprendizado seja talvez mais profundo do que para aquele que visita todos os países do mundo, executando o verbo na função do bem. Ninguém perde por ficar preso, como dizes, em um lar. Ao contrário, ganha muito, se souber viver com os que o cercam e compreendê-los. Lembra-te de que o nosso mestre nasceu em um lar e que, quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinham e formou outros lares, por não se prender, pois sua missão era de ser mestre de todas as ovelhas. O seu lar é a humanidade e todos somos em Deus nosso Pai, seus irmãos menores. Existem, meu filho, os que constroem lares com deveres e compromissos assumidos, bem como os que não vieram para isso, fazendo seus todos os lares, estendendo seu amor por toda a terra. Cada um de nós tem uma missão diferente da outra, e quando entende o seu dever, o resto Deus acrescentará. Quanto ao nosso caso, particularmente, não existe mais vínculo no tocante às coisas materiais. Fui separado da família por vontade de meu pai, pelo excesso de domínio que ele quis exercer sobre mim, já na maior idade. Quanto ao que devo ajudá-los, eles não precisam de mim, no que concerne às coisas materiais, e em espírito, onde eu estiver, posso ajudá-los se for o caso. Acima de tudo, na terra, tenho compromissos com a minha consciência e com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre, graças a Deus, no que se refere à família. Frei Lucílio, a personificação do desapego das coisas materiais, propôs esta pergunta. Irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que constitui caridade para conosco? O poverello de Assis, meditativo e manso, respondeu com alegria.
Esta caridade que dizes é por excelência a mais preciosa, não porque desejamos desfrutar desse bem-estar celestial, porém para assegurar o nosso trabalho com os outros. Se um soldado precisa de um treino com as armas para lutar e vencer o inimigo, muito mais os soldados de Deus, que somos nós por misericórdia. A caridade para conosco é no sentido de preparar-nos pensamentos, ideias e sentimentos para melhor fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. A caridade para conosco é nos desejar todo o bem possível, sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores, através de uma disciplina ativa e constante. A caridade, nascida no coração da criatura, é fruto do esforço próprio, para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço, todo esforço carece de inteligência, e toda inteligência somente encontra proveito quando norteada pelo coração, ligado às leis naturais. Frei Arlindo, o padrão da alegria, deu sinal que desejava falar e disse, na mesma sequência do seu companheiro: desejaria saber, Pai Francisco, acerca da caridade para com os outros. Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, estampou em sua feição certo contentamento e expôs com paciência. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio, não é maledicente para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes para não aborrecer a ninguém, não duvida das coisas de Deus para não esquecer a esperança, cumpre o seu dever no que foi chamada para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, ajudando a todas as criaturas, onde quer que seja, dentro das nossas forças. E ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta, nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus que nunca se apagará. Frei Rufino, um dos irmãos mais devotados, arguiu com presteza: Pai Francisco, por gentileza, poderia o Senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro? O irmão Francisco, refeito em Cristo das energias gastas, na conversação e com as respostas aos companheiros, sentenciou com proveito: Frei Rufino, desprendimento é não se prender a coisa alguma, pois espírito nenhum deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres. A liberdade é, pois, amada por todos e por tudo. Não obstante, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertarmos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. Cristo chamou um punhado de homens para segui-lo, mas desejou que eles fossem livres, que se libertassem das peias terrenas,
porque ele mesmo disse com propriedade: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo sem consciência do que está fazendo, pois quem assim procede confunde desleixo com desprendimento. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades de desprendimento, dependendo aí de quem está se desprendendo, qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade. Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir rico desprendido e pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora. É, portanto, a ignorância que tudo move, por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus, que não se esquecem de quem trabalha e confia nas forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, porque é dando que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar fica sempre devendo. Desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo, para que Deus viva em nós. Frei Gil, mancebo refinado na contemplação, inquiriu o irmão Francisco da seguinte maneira: Frei Francisco, pai de todos nós que aqui nos reunimos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é a pobreza de que tanto falas. O homem da Umbria, fitando os olhos no discípulo, esclareceu com propriedade: Irmão Gil, como buscas profundamente as coisas de Deus, na amplitude que muitos desconhecem, eu diria a todos que me ouvem e me toleram por caridade que a pobreza, na sua essência cristã, é a felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro, em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais, passa a dificultar os mais puros ideais. É bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Nós que aqui formamos esta comunidade, tomamos diretrizes mais drásticas acerca da pobreza, para fixar na mente dos nossos companheiros o desprendimento, mas o desprendimento que valoriza as coisas e não o que as despreza. Nós somos e devemos ser o contraste do que existe nas religiões organizadas pela política e pelos interesses individuais. Viemos para isso, para dar tudo de nós, a fim de que os nossos semelhantes possam, pelo menos, dar de si para os outros, o que já é um começo da oferta cristã, de caridade e de desprendimento. Nosso Senhor Jesus Cristo foi no mundo o mais pobre que pisou na terra. Ele mesmo disse não ter uma pedra para reclinar a cabeça quando precisasse de descanso. No entanto, era e é o maior doador que a terra já conheceu até agora. Pobreza, no sentido de que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Aquele que consegue ser pobre no que tange à filosofia do Cristo, verdadeiramente é o mais rico dos cidadãos do mundo e do céu, porque anda perfeitamente bem com a sua própria consciência. Esse é um assunto sobre o qual muito devemos falar, pedindo sempre a Jesus para nos ajudar a entender o que é a pobreza no cenário evangélico. Frei Bernardo, sustentáculo da fé cristã, movido pela confiança nos ideais do seu pai espiritual, refundiu o pensamento e selecionou ideias, perguntando com segurança:
Pai Francisco, o que poderíamos entender sobre instrução? Francisco fechou os olhos, meditou por instantes e falou serenamente. Frei Bernardo, a instrução, na acepção da palavra, nos conceitos espirituais, são acúmulos de experiências nos arquivos da alma. Quem não se instrui não acompanha o progresso, que certamente é força de Deus no caminho dos homens. Aprender, meu filho, é grande bênção que nos ajuda a libertar o coração das trevas, pois a instrução repele, se não desfaz a ignorância, ampliando sentimentos em todos os rumos. Todavia, ela precisa de algo mais do que o saber. Para saber com discernimento, a instrução precisa de disciplina e de analisar com bom senso o emprego da inteligência, para que ela não sirva de motivo de escândalo. A instrução nunca deixará de existir, porque quem não conhece não pode viver bem. Não obstante, carece de vigilância em todas as suas apresentações no mundo, que está cheio de sábios, mas de santos. Procura sempre te instruires, meu filho, mas jamais te esqueças das leis naturais e de quem as fez, que seguirás por bons caminhos. Frei Ângelo, destacando-se pela nobreza de caráter, argumentou com facilidade, interpelando Francisco nestes termos. Pai Francisco, o que poderíamos entender por educação? Francisco respondeu com cordialidade. Educação, meu filho, é, por assim dizer, um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem, que deve ser despertada por vários meios, e principalmente pela disposição no bem comum e no respeito aos bens alheios. No mundo, muitas vezes, confunde-se educação com instrução. São forças paralelas, de objetivos idênticos. Para entregar-se o homem à tranquilidade de consciência, a educação precisa da sabedoria, e esta não terá vida nobre sem aquela. Na instrução, a criatura precisa mais de mestres que norteiam seus caminhos e de livros que lhe assegurem as experiências. Na educação, o mestre é o tempo e os livros, a natureza, que consubstancia todos os valores, entregando-os à consciência. E educar, no sentido de que falamos, é a nossa meta, mas, primeiramente, devemos educar a nós mesmos, para depois ajudar os outros, pelos exemplos. O mundo e a humanidade têm de passar por milhares e milhares de anos neste trabalho de se educar e se conscientizar de que o amor é a vida, buscando luz para a alma. No entanto, a educação sem o saber está sujeita a atrofiar os sentimentos. É por isso que a natureza é quase sempre binária, homem e mulher, dia e noite, claro e escuro, duas pernas, dois olhos, dois ouvidos e muitas outras coisas que poderíamos analisar com uma simples meditação. E no fim, sabedoria é amor, pousando no topo da vida, para a glória da própria vida. Frei Juníparo, em quem a paciência fez morada, deu sinal com a mão e manifestou com interesse. Pai Francisco desejaria conhecer o valor da cortesia. Francisco, na mansidão peculiar ao seu ser, se fez ouvir com humildade. Caro irmão, a cortesia é o aprimoramento da alma. De qualquer modo que se manifestar, ela é filha da educação e nasce com beneplácito do amor. A afabilidade, mesmo se expressando no comércio, onde o interesse é o móvel da afeição,
tem o seu trabalho no íntimo da criatura. Já é algo nascendo, que nunca mais morrerá. E se já despertaste para o bem verdadeiro na luz da caridade, nunca deves te esquecer desta virtude, porque ela valoriza a tua e a vida de quem te move, desperta a esperança e constrói a amizade. O homem polido não maltrata, não injuria, não se esquece do bem e desenvolve sempre a alegria. Frei Elias, homem integrante na benevolência, falou com mansidão. Pai Francisco, se fosse possível, queria que o senhor falasse sobre a amizade. O homem de Deus, seguro das suas convicções, ampliou o assunto com descortínio indispensável, neste modo de dizer. Primeiramente, devemos dizer que o apóstolo Pedro se interessou muito pela amizade, quando recomendou aos seus companheiros que granjeassem amigos. E nós vamos repetir o discípulo primeiro de Jesus Cristo, falando no mesmo tom e na mesma sequência. Devemos todos fazer amigos, pois a amizade verdadeira ser-vos-á luz em todos os caminhos para a eternidade. Eis o tesouro de que não devemos nos esquecer em todas as circunstâncias, no momento de falar, na hora de compreender, no instante do trabalho, quando estivermos em casa, nas nossas andanças e mesmo nas orações, porque a amizade é um vínculo onde pode transitar o amor. Vamos passar por inúmeros lugares, meus filhos, dando e pedindo. Vamos conhecer muitas nações e vamos nos comunicar com milhares de criaturas. E a oportunidade de fazermos amigos não vai nos faltar. Esse é, pois, o mais belo exercício para a alma. Compreender o nosso semelhante e ajudá-lo com os nossos recursos, para que no amanhã essa amizade venha a nos ajudar na divulgação da palavra de Cristo às nações e a todas as criaturas de Deus. Fazer amigos é acumular tesouros na eternidade. Devemos nos lembrar novamente dos 2 mandamentos, sintetizados por Jesus, quando se referia aos 10 recebidos por Moisés no Monte Sinai. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se os homens se amassem uns aos outros, se todos fossem amigos uns dos outros, no verdadeiro sentido da palavra, a terra se transformaria em céu e nada faltaria, porque o interesse de ajudar seria a força divina a correr nas veias de todas as criaturas. É isso que deveremos ver no futuro, quando o mestre dos mestres for conhecido de todos os povos e quando o evangelho for falado e vivido por todas as pessoas. Todas as virtudes estão ligadas na amizade e esta se engrandece quando elas transmutam em amor. Frei João, amante do trabalho e artesão de primeira grandeza, soltou o verbo, na dificuldade de falar, assim se fazendo entender. Pai Francisco, seria bom para todos nós ouvirmos a tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Francisco de Assis, com jovial feição, correu o pensamento no mundo inteiro, nos desequilíbrios financeiros existentes por toda parte. Lembrou-se de seu pai terreno, Pedro Bernardone, e pediu a Deus inspiração para o tema daquela noite, assunto que ele tanto debatia desde moço, e respondeu com energia, na brandura cedida pela educação. Frei João, trouxeste um assunto de alto interesse para a nossa comunidade. A verdadeira propriedade nos interessa por demais, por ser ela o lance primeiro, adotado por todas as regras, trabalhar para a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro das nossas consciências, aqueles imperecíveis que granjeamos pelos esforços de cada dia, pela educação,
pela instrução, pela disciplina, pela dor e através de todos os problemas. As propriedades do mundo são enganosas, por nos prender nas regras humanas, onde acumulamos os bens terrenos. Temos de montar guarda e defendê-los, arriscando a própria vida, e eles nos levam, geralmente, a determinadas ações contrárias à nossa moral, desfazendo a nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui, para não ficar preso ao ouro. O verdadeiro santo é despido de fortuna, para não ser seu escravo. Nesta comunidade, onde temos como guia principal nosso Senhor Jesus Cristo, haveremos de observar essa regra áurea do desprendimento, para que possamos trabalhar sem vínculo com as coisas do mundo e sermos livres para realizar o programa de Deus. A verdadeira propriedade, meus filhos, é aquela que podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho, e os carregaremos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem, porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro da nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente, pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Não queremos que entendais que estamos desprezando o ouro do mundo, mas devemos, quando chegar ele a nossas mãos, canalizá-lo para os devidos lugares onde for mais necessário. Tudo no lugar certo é bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós, na proporção em que o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria que é dando que recebemos. Frei Boaventura, amante do perdão, levantou a voz com propriedade nesse jeito de se expressar. Frei Francisco, estou ansioso para ouvir-te sobre o sexo. O homem de Assis, pleno da sua conduta cristã, estava interessado em falar algo sobre o sexo dentro da sua comunidade. Os seus companheiros haveriam de se conscientizar sobre todos os assuntos, ainda mais sobre o sexo, e falou com sabedoria. Irmão Boaventura, desejamos a paz de Deus para todos os corações. Permita o Senhor que possamos entender com profundidade todos os problemas inerentes à vida, sabendo conquistar as virtudes nos meios dos desastres morais. Meu filho, o sexo em si é um gerador de energias divinas na sua estrutura. É por seu intermédio que a vida física se expressa na Terra, nas ramificações de todos os reinos da natureza. O sexo no homem faz desabrochar a maior força, até então conhecida na forma de instinto. Supera todas as deficiências, somando variadas energias, para alcançar seus objetivos. No entanto, ele carece de educação e disciplina para sublimar-se como virtude espiritual. Sei que vamos encontrar muitos irmãos incapazes de superar o impulso sexual, mesmo já tendo dominado os outros instintos grosseiros. Este e o medo da morte são sempre os últimos a serem vencidos, principalmente o do sexo, por acompanhar a alma onde ela residir. O sexo insaciável, quando desgovernado, não respeita os direitos dos outros, criando problemas cujas desarmonias são destruidoras e, sem a devida disciplina, desinquieta a sociedade, desmancha lares e desfaz amizades, desvirtuando almas e desagregando comunidades. Todavia, se os irmãos que vieram com a finalidade de dar continuidade aos povos e oportunidade às almas de virem ao mundo, alcançar a educação sexual, derem ao sagrado impulso as devidas diretrizes, ele se transformará em força de Deus para a criação da luz.
O Evangelho nos diz dos homens que se fizeram castos, que nasceram castos e que não são castos, e amplia a castidade em um conceito por excelência mais elevado do homem puro em virtudes. Não estamos exigindo nada de ninguém para seguir o Cristo. Expomos regras para bem servir a humanidade em seu nome. Não queremos tirar quem quer que seja das suas obrigações familiares, para com as suas esposas, filhos, parentes e amigos. Fazemos apenas a criatura se voltar para dentro de si, tomar parecer com a sua própria consciência e ouvir a sua voz interna. Cada lugar é bom para se agir em nome de Deus, e queremos aqueles que possam nos acompanhar por onde precisamos ir, livres, pela nossa própria vontade e responsabilidade. Não queremos determinar para pessoa alguma como deve usar o sexo, que até os animais sabem. Queremos sim despertar criaturas para Cristo e para Deus, sob o comando da consciência. Frei Filipe, no seu ambiente de serenidade, despertou da Madorna, porque passara e deu sinal de interesse, falando com bondade. Irmão Francisco, seria bom para todos nós se soubéssemos algo mais sobre o perdão. Francisco, dirigente e amigo, asseverou com riqueza de detalhes sobre o assunto que ele tanto amava, estruturando todos os seus pensamentos na força da palavra, fazendo-se ouvir com respeito. Frei Filipe, que Deus, na sua divina sabedoria, possa nos inspirar a todos neste momento de meditação e nesta escola do Evangelho. Falar sobre o perdão muito nos agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. É tão divino que nos dá condições de esquecer as ofensas, favorecendo-nos ambientes para refazer amizades. Quem já entende que deve perdoar, está compreendendo que existe o bem-estar espiritual. Quem já gosta de perdoar é aluno na escola da caridade consigo mesmo. E quem perdoa por amor às criaturas que ofendem, já se libertou das contingências do mundo e alcançou o bem-estar universal, alimentando-se no grande suprimento de Deus. O perdão retira todo o mal dos canais, onde ele poderia proliferar. Ele, a própria paz, é socorro para os desesperados, pois transmuta o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. Somos humanos e desejosos da perfeição espiritual, e em muitas circunstâncias nos ofendemos com ataques inesperados de irmãos que ignoram os nossos trabalhos. O Evangelho, porém, nos apropria com o recurso do perdão, e logo limpamos a mente e o coração das mazelas que o ódio e a vingança começam a estabelecer. Devemos nos dar as mãos e cantar dia e noite o cântico do perdão, que ele nos fará passar de homens cativos a seres livres. Perdoa e serás compensado. Perdoa e serás atendido nos desejos sublimados. Perdoa e serás forte na batalha contra o mal. Perdoa e serás iluminado pela graça e misericórdia do Senhor. Frei Cândava, dotado de alta inspiração, dignou-se a perguntar assim falando: Pai Francisco, desejaria ouvir alguma coisa no que tange à felicidade. Francisco de Assis, meditativo, respondeu com emoção: Felicidade, meu caro companheiro, por enquanto na terra, somente temos notícia da sua beleza e do seu estado permanente de bem-estar. Depende do esforço de cada um no pleno exercício do aprimoramento. Ela não é e nunca foi doada, é conquistada pela alma que sobe o calvário da vida. A felicidade não é comprada nem vendida, é acumulada passo a passo pelas linhas de oportunidade
que a vida nos oferece em todos os momentos. A felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável, mas para tanto temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas, na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos: o ódio, a inveja e o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo, etc. São frentes de lutas que devemos travar para vencer a nós mesmos e conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Muitas criaturas há que desanimam na busca da felicidade, por desejarem desfrutá-la de imediato, fato impraticável. Ela começa com a simples mudança de pensamento, descendo para as ideias, dominando as ações, buscando a vivência, demorando às vezes tempo prolongado. A verdadeira felicidade exige na vida de cada um a pureza de pensamentos, de ideias e de sentimentos, a pureza de coração, da palavra e da vida. Entretanto, depois de tudo isso conquistado, o clima de felicidade perfumará o nosso ser e nunca mais a perderemos, e ela nos acompanhará no tempo que se chama eternidade. Fim da segunda parte. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti, volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz.